sabe que Osasco é o segundo maior PIB do estado. Então, a gente tem um comércio muito forte, né? Muito pujante. E aí você pensa assim, que a pessoa com deficiência, ela é economicamente ativa, ela compra no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Dia das Crianças agora, no Natal. E o que nós temos para ela no comércio? Exato. Essas pessoas têm acessibilidade, elas conseguem chegar, comprar, o atendimento é direcionado, existe um intérprete de Libras para a comunidade surda, existe um sinal sonoro para poder o cego atravessar a rua e poder ir comprar. Então, é isso que a gente precisa pensar e levar essa sensibilidade. Olá, sejam bem-vindos ao Vínculo Podcast, o podcast que une ciência, tecnologia e inclusão. Estamos começando aqui mais um podcast da Vínculo, um podcast que tem como objetivo falar sobre acessibilidade, educação especial, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial mesmo. Eu vou descrever um pouquinho sobre ela e depois eu vou passar a palavra para que ela possa conduzir aí e falar um pouco mais dela, né? Ela é mestre em psicologia educacional, com pós-graduação em neurociência aplicada à educação e transtorno psíquico da infância. É especialista em autismo e educação especial, além de militante da causa. Mãe de uma criança atípica, aprofundou-se em políticas públicas e hoje é secretária executiva da pessoa com deficiência. Eu trouxe aqui hoje a Érica Ursulino. Oi, meu querido. É um prazer estar aqui, agradeço o seu convite, Rafael, da Vínculo, né? E é um prazer poder falar de política pública, de inclusão no podcast, com um alcance como o seu, e estou à disposição. Vamos dialogar. Muito obrigado. É curioso, a Érica a gente conheceu numa situação até de ativismo, né? A gente, em torno aí de 5 anos atrás, eu tive problema com uma escola privada, e aí eu recorri à prefeitura do município para me dar o apoio sobre a negligência que eu tive nessa escola, e nessa oportunidade eu conheci a Érica. Naquela situação a gente não conseguiu evoluir muito com o assunto, e 2 anos depois, em média, eu voltei lá na secretária e falei, Érica, você lembra de mim? Ela falou, lembro. Então, aquela vez eu trouxe um problema, hoje eu estou trazendo uma solução. Foi aí que nasceu a plataforma Vínculo, né? A plataforma Vínculo é uma plataforma que auxilia os professores no ensino e aprendizagem de crianças com deficiência, transtorno de desenvolvimento ou crianças que têm altas habilidades, né? Sim. Que é o público-alvo da educação especial. Então, a gente acabou se conhecendo e hoje a gente está aqui, 5 anos depois. A Vínculo não é mais um projeto, é uma realidade. É uma realidade. E hoje eu estou trazendo ela aqui para a gente discutir um pouquinho das políticas públicas sobre acessibilidade, para entender um pouco o contexto do que o papel dessa secretaria e como que ela vai ajudar não só as crianças com deficiência, inclusive meu filho vai participar muito desse processo. Eu costumo trazer estatísticas sobre acessibilidade, sobre pessoas com deficiência, e eu trouxe um pouquinho sobre políticas públicas do mundo em relação a pessoas com deficiência. Sim. Né? E o Brasil é uma referência no assunto, junto com Canadá, junto com Suécia, junto com o Japão, que são países que têm políticas públicas bem consistentes, são países que existem planos de desenvolvimento. Canadá, por exemplo, Canadá tem um plano de combater, de reverter todo o preconceito que tem com pessoas com deficiência até 2040. Então, eles têm lá objetivos estruturados metas, né? E metas dentro do município. E aqui no Brasil, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que vai completar 10 anos o ano que vem, Sim, em 2025. Foi de julho de 2015, Exato. né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a percepção que você tem desses 10 anos, dessa lei, o que você acha, o que ela evoluiu, o que ela contribuiu para o Brasil. Vamos lá. Realmente, né, você fazendo esse recorte da nossa história, como você chegou, né? Como a gente se conheceu, é interessante porque você transformou uma situação desagradável, né, de que aconteceu com o seu filho, inclusive de capacitismo, numa solução, né, na sua expertise, dentro da sua área, e realmente você trouxe aí possibilidades, e em parceria com a Secretaria de Educação, que é o que é muito, não é comum, é incomum, as pessoas só reclamam, né, não trazem esse viés da solução, o que é importante a gente mencionar.
Mas quando a gente fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146 de 2015, a gente vê que, como você fala, o Brasil é uma referência em legislação. Mas eu não acredito que o Brasil hoje seja uma referência em política pública efetiva de inclusão. A gente está caminhando muito ainda, né, ainda a pequenos passos. Tivemos um grande avanço, sim, inclusive com a Lei Brasileira de Inclusão, a própria Lei 12.764 de 2012, que é uma lei específica para a pessoa com autismo. A gente tem o Decreto 6949 de 2009, do qual o Brasil é signatário lá na Convenção de Nova York, que fala das adaptações razoáveis de pequeno e grande porte. Então, legislação nós temos. A própria Política Nacional de 2008, né, na Política Nacional da Educação inclusiva, na perspectiva inclusiva. A gente teve muitos avanços, mas a gente tem muitas barreiras ainda. Barreiras que impactam diretamente na vida da pessoa com deficiência. A gente tem aproximadamente 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, de acordo com o IBGE. Exatamente. Né? Desses, 13 milhões são pessoas com deficiências físicas, deficiência física. E quando a gente pensa nas falas de acesso, nas barreiras de acessibilidade que nós temos no país, a gente teve agora, né, a conferência, né, a 5ª Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência em Brasília, e há muito ainda, muito que se avançar. Né, é muito retrocesso para quem já caminhou tanto, né, o modelo biopsicossocial ainda não foi implantado, né? A gente ainda tem assim a deficiência. Primeiro, se não há um estudo da parte arquitetônica, primeiro se fazer um estudo de viabilidade para instaurar processo, mas primeiro se faz, né, tudo, a própria estrutura arquitetônica, e depois é que se pensa na pessoa com deficiência. A estrutura, geralmente, ela não está lá pronta, esperando, aguardando essa pessoa chegar, mas remediando. A gente tem essa visão muito social da deficiência ainda. Sim, né? Isso eu vejo muito evidente, né? Sim. Eu vejo quando falo da Vínculo, né? Quando eu falo da Vínculo, com qualquer pessoa, até empresários da área de outras áreas, é um projeto social? Não é um projeto social. É uma solução para resolver e combater esses... Na verdade, para ajudar a eliminar as barreiras e ajudar o processo de desenvolvimento, né? E essa fala de projeto social? Parece que tem que ser sempre um projeto social para tratar a pessoa com deficiência. Exatamente. Né? Essa fala é muito viva, eu vejo isso na prática, né? É porque ainda se tem aquela visão caritativa da pessoa do trabalho com a pessoa com deficiência, né? Ao longo da história, né? Quando a gente pensa que a pessoa com deficiência ela foi excluída, ela era segregada, na Idade Média, na Antiguidade, aí depois foi concedido para ela o direito de pertencer, mas integrar, né? Ela foi integrada. Olha, vocês vão poder ser integrados na sociedade. Porém, incluir é diferente, incluir é pertencer. Quando a gente pensa no mercado de trabalho da pessoa com deficiência, né? A gente tem aí, do número hoje, a gente tem 22 milhões de pessoas com deficiência trabalhando, inseridas no mercado, contra 66% de pessoas incluídas que não têm deficiência. Então, é uma parcela muito pequena, né? É uma lacuna aí, as pessoas com deficiência, elas podem trabalhar. E não existe só... A gente teve aí, né, o aniversário da lei de cotas, né, que é uma lei presente no mercado de trabalho. Qualquer empresa com mais de 100 funcionários tem que destinar uma cota para a pessoa com deficiência, mas não existe um emprego apoiado. Então, não adianta a gente só promover a inserção desse público nas empresas, sem preparar essas empresas para receber também. Exato. Né? E todas as deficiências, a deficiência intelectual, como trabalhar com uma pessoa com deficiência intelectual, porque geralmente a nossa fala é sempre voltada para as crianças. Exato. Né? Quando eu era da Secretaria de Educação, o meu foco era realmente, o meu grupo de árvores ali eram as crianças. Enquanto secretária executiva da pessoa com deficiência, eu tenho uma grande floresta. Então, não é somente crianças, mas o jovem, o adolescente, o adulto, o idoso e todas as deficiências, não só a TEA, mas todas as globalidades. Exato. Eu quis trazer exatamente essa pergunta porque entre a lei e a execução existe um gap gigante. Exatamente. Né? E escutar, eu queria entender de fato se na prática isso acontece, né? Você descreveu muito bem alguns fatores no fator de emprego, no fator de ingresso no mercado. Então, tem esses desafios que a gente precisa de alguma forma superar. Sim. Né? E o que vocês fazem para tentar combater isso e colocar essa LBI em prática, né? Eu vejo que é um desafio,
não só para Osasco, mas para diversos municípios, superar e eliminar todas essas barreiras. Como que vocês tratam isso? Como que vocês pensam? As estratégias que vocês pensam para tratar esse assunto? A Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, ela é uma secretaria de meio, uma secretaria de articulação política, né, e trabalha de maneira intersecretarial com as demais. Então, com as grandes secretarias, como educação, assistência social, saúde, esporte, cultura. E é um papel muito importante essa articulação, porque a gente leva o lema do nada sobre nós sem nós. Não dá para fazer política pública sem escutar essa população de fato, essa que precisa, a pessoa, o protagonismo, né? A gente tem que dar o protagonismo à pessoa com deficiência. Sim. Então, nós temos aí oferecido escuta à comunidade surda, a fim de romper com a barreira comunicacional, com a população de deficiência física, cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida, da paralisia cerebral. Então, é entender de que maneira a gente pode possibilitar maior acessibilidade na cidade, né? A população de baixa visão e cega, deficiência visual, que também pouco se percebe, se entende, né? A necessidade de piso tátil, tanto nos espaços público quanto privado, a necessidade de incluir, de se criar mais aplicativos, mais softwares para essas pessoas, né, usar a tecnologia a favor delas. Sim, exato. E, inclusive, a gente tem feito na nossa cidade, no nosso município, um trabalho em parceria com algumas empresas, e isso tem sido feito muito bacana, com a Associação Comercial, por exemplo. Legal. A Associação Comercial de Osasco, a gente sabe que Osasco é o segundo maior PIB do estado, então a gente tem um comércio muito forte, né? Muito pujante. E aí você pensa assim, que a pessoa com deficiência, ela é economicamente ativa, ela compra no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Dia das Crianças agora, no Natal. E o que nós temos para ela no comércio? Exato. Essas pessoas têm acessibilidade, elas conseguem chegar, comprar, o atendimento é direcionado, existe um intérprete de Libras para a comunidade surda, existe um sinal sonoro para poder o cego atravessar a rua e poder comprar. Então, é isso que a gente precisa pensar e levar essa sensibilização, essa conscientização, porque, infelizmente, Rafael, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, ela, lá no artigo 88, ela fala do capacitismo, que é crime, né? Toda forma de preconceito com a pessoa com deficiência, criança, idoso, independente, é crime de 3 a 5 anos de reclusão. Sim. E quando uma pessoa vai até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência, é desconhecido esse artigo, a própria lei é desconhecida pela polícia, pelo próprio delegado. E fazendo um recorte especificamente nesse assunto, eu vou falar agora como pai, né? Sim. Eu observo, como pai do Bernardo, que tem síndrome de Down, trissomia 21, Sim. Que às vezes tem um preconceito, né? Eu percebo o preconceito, mas não é aquele preconceito porque consciente. Sim. Eu percebo que as pessoas às vezes agem pela falta do conhecimento. Exatamente. Então, eu aprendi ao longo desses 9 anos que eu convivo com meu filho, que eu começo a filtrar. Quando a pessoa fala comigo, eu já tive situações do caso, seu filho estuda em escola especial. Eu falei, não existe mais escola especial. Falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento. Como que o município, como que o seu trabalho na secretaria... Qual o trabalho que vocês fazem nesse aspecto? Porque tem que fazer uma conscientização muito forte. Esse recorte, para mim, eu acho que, sei lá, estou chutando aqui, 80% da galera fala por falta de conhecimento. É verdade, você tem razão, toda razão. Desde que nós assumimos a Secretaria da Pessoa com Deficiência, nós temos trabalhado maciçamente na capacitação interna dos próprios colaboradores. O próprio pessoal da nossa secretaria precisa entender, conhecer. Então, nós fizemos parcerias com a Uninove, com a faculdade da Uninove. Então, os psicólogos trataram a questão do capacitismo, o que é capacitismo, termos que muitas vezes estão aí enraigados, cristalizados na nossa, que é cultural, né? Exato, assim como o exato. Racismo, né? Se fazer uma educação antirracista, se fazer uma educação anticapacitista, é um processo de construção. E mais do que isso, desconstrução de alguns valores, né? Que estão ali cristalizados na nossa cultura. Então, a gente tem feito maciçamente esse trabalho de conscientização na nossa própria secretaria, dentro de casa, arrumando, organizando a própria casa, e de educação social vinculada nas redes. Então, nós tivemos um aumento, assim, de 1.800 seguidores para 8.000 seguidores em 3 meses. Sim. Porque trabalhando com educação social, com conteúdo.
É conteúdo informativo, é conhecimento. Você conhece o que é o cordão de girassol? Você conhece o cordão do autista? Você sabia que a pessoa com deficiência visual, ela precisa de orientação em mobilidade, que o Braille, né, você conhece a Libras? Então, a gente ofereceu também condição de pertencimento da pessoa com deficiência na nossa secretaria, no uso público do espaço mesmo, do prédio. Sim. Então, nós oferecemos curso de Libras, básico, avançado e intermediário, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, para a comunidade, para a população. Então, sempre vai ter esse curso lá, a gente pretende manter, né? Oferecemos professores capacitados, inclusive um dos professores é surdo, né? Nós contratamos 2 intérpretes de Libras para a nossa secretaria, para que em todos os eventos esses intérpretes possam garantir a comunicação, né? E romper com essa barreira. Nós temos feito um trabalho de conscientização. Nós teremos agora, nesse mês de setembro, que é o mês emblemático, é o mês de luta nacional da pessoa com deficiência, no dia 21. Sim. Nós teremos uma caminhada, a primeira caminhada PCD da pessoa com deficiência, em parceria com a saúde e com o Departamento de Trânsito, Secretaria de Trânsito, né, com a CETRAN, para poder a gente trazer para as pessoas, para as ruas, que elas possam ocupar esses lugares, né, não como um sinal de protesto, mas como luta. Vamos para a rua, vamos conversar. Não se faz política pública sem diálogo. E não se faz política pública de maneira independente. É necessário o casamento do órgão público, né, do governo e da sociedade civil. Sim. Né? É assim que eu acredito que tem que ser política pública. Né? Exato. Ainda nesse assunto, eu tenho a sensação, eu como pai, como participante da sociedade, eu tenho a sensação que o autismo está meio que... O assunto está muito evidente, né? Sim. Eu tenho a sensação, tá? É a sensação minha, do Rafael, parece que tem um grupo PCD e um grupo autista. Inclusive, até em aspectos de políticas públicas, né? Uhum. Tem leis muito específicas. Aí eu falo, mas essa lei do autista, ela pode ser aplicada para o grupo de PCD. Por exemplo, o Bernardo tem síndrome de Down, pode ser aplicada para ele perfeitamente. Sim. Então, você vê parece que estão tomando os caminhos diferentes, né? Recentemente, o Estado fez uma lei específica para autismo. Não estou falando que essas leis não são importantes, não é nada disso. Sim, eu entendo. O que eu queria escutar um pouco da sua opinião, o que está acontecendo para ter esse efeito, né? Sendo que é o mesmo grupo, a gente pode criar políticas públicas únicas, a LBI é prova disso. Sim. Né? E qual que é a sua opinião sobre esse aspecto? E olha que eu sou mãe de autista, né? O meu filho já é um jovem de 21 anos, está inserido no mercado de trabalho, autista de nível 1 de suporte. Nem sempre foi assim, né? Eu tive toda aquela saga como mãe de autista, né? Nível 2, de inserir na escola, a questão da inclusão na escola. Não foi fácil. Mas hoje ele está bem regulado, está bem inserido, está bem adaptado. Mas quando a gente pensa em política pública da pessoa com deficiência, a gente não tem que ter um viés somente para o TEA ou para alguma outra deficiência. A gente tem que falar de globalidades. Exato. Né? Porque o próprio DSM-5, a última versão de 2013, fala que a pessoa com deficiência é aquela que por alguma condição, né, está incapaz ou alguma inabilidade ali, seja física, sensorial, visual. Então, o TEA, qual é o destaque maior que a gente tem do TEA? É o número realmente. Nos últimos anos, a gente tem hoje, de acordo com o CDC americano, a gente tem 1 para 36 nascimentos. E nos últimos anos, a gente saiu de 150 nascimentos para 36 nascimentos. Nossa. Então, realmente é uma questão de saúde pública, o autismo. Mas o que nós descobrimos, né? Que o autismo sempre existiu, só que ele estava subdiagnosticado. Exato, essa percepção que eu tenho. Até a década de 70, eles estavam institucionalizados, eram pessoas que eram consideradas pessoas com doença mental. Estava ali dentro do nicho da esquizofrenia, né? Havia tratamento de choque para autistas, enquanto que até a década de 70 era assim. Depois, o processo da reforma sanitária, com o movimento antimanicomial, essas pessoas passaram a ser inseridas na sociedade. Então,
sempre existiram. E detalhe, hoje, quando a gente a maioria das pessoas que descobrem que tem uma criança autista, quando vai fazer o diagnóstico também, os pais também estão dentro do espectro. Né? A gente tem muitos pais dentro do espectro, sem diagnóstico, que sofreram a vida inteira, e se reconhecem, não sabiam, e se reconhecem hoje nas questões do filho. Muitos estão dentro do espectro, outros no fenótipo ampliado. Então, é uma questão mesmo de, mudou o olhar para o diagnóstico. Né? Hoje é mais fácil diagnosticar o autismo. E é uma situação bastante complexa, mas nem por isso as outras deficiências deixam de ter a sua importância, né? De necessidade. Hoje eu vejo isso na nossa Secretaria da Pessoa com Deficiência. A gente recebe tanto a comunidade sul, dos representantes, a gente tem um conselho da pessoa com deficiência, que garante a representatividade. E aí a gente tem lá as dificuldades de acessibilidade nas guias, nas ruas, nos acessos da pessoa cadeirante, a dificuldade da pessoa surda, em poder participar de uma reunião de escola. Exato. Porque ele não tem um intérprete lá para ele. Fazendo só um parênteses, essa semana eu tive uma reunião com uma secretaria, e essa secretaria, uma das participantes da reunião, ela era surda, então ela precisou de um intérprete. E eu achei o máximo, porque eu nunca tinha participado de uma reunião online com o intérprete ali, assim, dedicado para aquela reunião, né? E isso você vê que já é um passo importante, que as pessoas estão se preocupando com isso. Quando a gente fala de informação, disseminar informação, eu me deparei com uma curiosidade. Eu sou um cara de tecnologia, adoro tecnologia, e a gente tá usando muito inteligência artificial na Vínculo. E eu fui perceber que a inteligência artificial, ela não estava falando corretamente. Ela falava pessoa portadora com deficiência. E a inteligência, o reflexo disso é porque a inteligência foi treinada errada. Sim. Né? Não que ela foi treinada errada, ela foi treinada com a informação que ela tinha, na verdade, não foi errada. Com a informação que ela tinha desatualizada. E aí a gente está fazendo um trabalho interno na Vínculo, com a nossa equipe técnica, de treinar ela para falar corretamente. Então a gente fala, pessoa com deficiência, né? E o termo é desde 2006, esse termo, né? E não é só a inteligência artificial, a gente vê isso nos canais da televisão, a gente vê isso emissoras falando, os portadores com deficiência, como se fosse uma situação, que quando você fala de portador, é uma opção, né? Portar ou não é uma opção. E a deficiência não é uma opção, é uma condição. Sim. Então, você não escolhe levar ou não a sua deficiência. Exato. Eu ouvi um rapaz me dizendo que uma dificuldade dele é pegar Uber. Que quando ele vai pegar Uber, ele tem que mencionar que ele é cadeirante. Porque se ele somente disser, eu vou pegar Uber, o Uber chegar e ver, ele fala assim, mas a cadeira vai? Sim. Como assim? Ele não pode pedir o Uber sem ter que dizer, sem mencionar antes que é um cadeirante. Olha, eu sou cadeirante, a minha cadeira vai, porque a cadeira é uma extensão do meu corpo. Exato. Né? Então, para você ver, são coisas simples e pequenas que impactam diretamente na vida da pessoa com deficiência. E é por isso que eu quis trazer esse assunto da informação, né? Capacitar as pessoas a entender, né? Eu trouxe uma situação que aconteceu comigo, mas você trouxe outra do Uber, é muito comum. Então eu vejo que a sociedade no geral falta esse tipo de informação, né? O máximo que eu posso eu falo, estou usando inclusive esse canal aqui para falar sobre isso, porque é importante a pessoa saber falar certo, saber entender isso que você acabou de falar do cadeirante. A cadeira faz parte dele, né? E o Uber perguntou de forma, tenho certeza absoluta que ele não sabia. Ele falou, a cadeira vai? Então, assim, tem um pouco, a gente tem trabalho, eu como pai, eu como fundador da startup, eu penso muito nisso, de formar as pessoas, de orientar, de usar a linguagem adequada, de capacitar as pessoas para entender, tanto as pessoas do meu convívio, pessoas que a gente tem acesso no dia a dia. Então, isso é fundamental, né? E fazendo um gancho aqui com outro assunto, qual que é os desafios do município de Osasco, né? E como que vocês como estão combatendo esses desafios? Osasco é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, você sabe aí, né? Cresceu muito de maneira populacional, comercial. A gente é aí um
um gap de empresas que estão chegando. E uma das propostas é que essas empresas cumpram a lei de cotas para inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, nas escolas, né, na educação, na Secretaria da Educação, se fazer o trabalho de cumprimento da lei no sentido de garantir a capacitação do profissional, né, garantir a capacitação do professor, porque é como você falou, esse capacitismo não é porque as pessoas querem, né? Às vezes existe sim a barreira atitudinal, existe muita resistência, né? Mas muitas pessoas não sabem, não têm ideia do que fazer. Então, por exemplo, criança vidente e pais cegos. A professora faz o registro na agenda, escrevendo sobre o dia daquela criança, escrito. Só que ela se esquece que os pais são cegos. Exato. E que eles não vão conseguir ler o registro. Então, essa professora precisa ser orientada, entendeu? Ela é vidente, a criança. Ela pode ser uma ledora, ela vai transmitir a informação para os pais. Mas o correto é que esses pais tenham um áudio, né? Uma audiodescrição do que aconteceu com o seu filho naquele dia da escola. Sim. Então, nós temos avançado nisso. Essa semana mesmo, nós entregamos uma coleção de 6 livros em parceria com a Secretaria da Infância e Juventude e o Instituto Renovate, lá de Campinas. É um benefício da Lei Rouanet, com 720 livros que traz a questão da inclusão, né, da pessoa com deficiência. São livros que não é para criança com deficiência, são livros para as crianças neurotípicas lerem, né, e passar para suas famílias. Então, todas as escolas têm um kit desse, todas as nossas escolas tem um kit desse material, professor do AE trabalhar, nós temos nas nossas escolas o professor do AE praticamente em todas as escolas, somente em uma que não, pela questão física. Você conhece agora o serviço público, né, depois da decepção com a questão da escola particular, né, a escola pública hoje ela é melhor preparada para receber a criança com deficiência do que a escola particular, sim. Isso eu não tenho dúvida. Isso é fato. Isso é um fato, eu falo por experiência própria, eu falo não só no aspecto de pai, mas também falo porque quando a Vínculo vai entrar nas escolas, eu tenho mais barreira de entrar com produto de tecnologia num setor privado do que no setor público. Sim. E engraçado, porque o setor privado, ele supostamente é tecnológico, eles falam, né? As escolas são tecnológicas. Pois é. Né? E eu tenho essa barreira. Já na pública, né, o setor público, você vê que tem uma penetração, tem um acolhimento, vocês tem um desafio grande, eu não tenho dúvida que o desafio é gigantesco, mas o que eu percebo é um fator importante, o acolhimento. Eu percebo a sensibilidade da galera que recebe essas pessoas e faz uma diferença, porque o que o pai, agora falando com o pai, o que a gente mais quer é ser acolhido, ser entendido, né? Você sabe também como você é mãe, uma mãe até mais experiente, 21 anos seu filho tem, né? 21 já. No ativismo, né? Então, assim, usar esses canais, eu achei fantástico a decisão de Osasco de colocar uma pessoa com know-how, com experiência, né, já tinha o secretário anterior já era, né, ele era cadeirante, e agora eles continuaram. Então, assim, isso é importante ter pessoas que conheça, pessoas técnicas que conheça isso, porque faz diferença no dia a dia, né? A política pública é política em massa. É verdade. Então, assim, eu estou fazendo só um pedacinho com a Vínculo. Você está fazendo um outro pedacinho muito maior, porque é um município, né? Então, é importante fazer tudo isso. E fazendo uma conexão aqui, você quer falar um pouquinho de algum projeto específico que vocês estão trabalhando, que tem relevância para o município? Falar do projeto mesmo, diretamente. Nós temos muitos projetos, né? A gente tem muitos projetos, nós somos muito idealizadoras, sonhadoras, e assim, na verdade não é só idealizar, é concretizar, né? Nós temos intenção aí de expandir, né? Isso faz parte do plano de governo do futuro prefeito, e a gente pretende expandir o atendimento da ecoterapia que hoje o município tem na educação, né, que é um trabalho baseado em prática e evidência, né? A ecoterapia ajuda muito o trabalho, né, e a da educação. Nós pretendemos expandir para o munícipe de maneira geral, não somente para o aluno da educação, e expandir o trabalho que é feito hoje nas escolas municipais, numa parceria com o Estado,
Criar, expandir. A gente tem aí, nós estamos prestes ao lançamento do novo edital para chamamento público, para OSCs, né, para a sociedade civil organizada participar num termo de colaboração, onde a gente dá o direcionamento, a visão do desenho universal, a visão biopsicossocial, o que a gente precisa, a gente faz o desenho e essas empresas essas OSCs irão contribuir oferecendo esse atendimento para as pessoas com deficiência e globalidades. Nós temos ideia de fazer um mapeamento geral, né, da pessoa com deficiência, quantos são, onde estão, quais os bairros. A gente já tem esse modelo pensado. E muitas outras, como expandir o curso de Libras, trazer uma plataforma comunicacional para os surdos, semelhante a que outros municípios aqui vizinhos têm, né? Em São Paulo também já tem, que ao invés de ser avatar, é uma central 24 horas com intérprete, né? Para todos os equipamentos públicos da prefeitura. Então, uma pessoa surda que vai passar numa UBS e tem a barreira da língua, ela vai acessar essa plataforma, né? E aí ela vai poder fazer a triangulação entre o intérprete e o atendente ali daquela secretaria. Então, exato. Eu acho... E usando tecnologia, né? Tecnologia. A tecnologia a nosso favor, né? Eu sempre falo que assim, a tecnologia ela só traz benefícios para as pessoas com deficiência, né? Às vezes, quando eu dou palestra, eu falo assim, eu resolver um problema de uma dificuldade, eu eliminando uma barreira, vou corrigir aqui, eliminando uma barreira de uma pessoa com deficiência com tecnologia, eu consigo eliminar a barreira para qualquer tipo de situação. Sim. Né? Eu teve uma vez que eu até citei um exemplo, se a pessoa não tem parte do braço, e eu desenvolver com tecnologia um mecanismo para esse braço, ele vai servir para esse deficiente, mas também para aquela mãe que está com a criança no colo, porque na prática o efeito é o mesmo. Então a tecnologia, ela ajuda... Ela é adaptável, né? Ela é adaptável, ela é muito além do que necessariamente aquele problema específico, né? E esse é um dos propósitos nossos como tecnologia vínculo, né? E como que a população, a sociedade consegue acessar esse serviço? Qual que é o meio? Assim, a turma de Osasco que está escutando a gente, como que eles vão acessar esse serviço que você acabou de descrever aí? Essa é uma proposta, né? A gente tem a implantação para o próximo ano dessa proposta da plataforma, porque nós estamos aqui em processo de construção, né, de um novo plano, de execução, governo, nós estamos fazendo levantamento de dados do que a população, inclusive escutamos muito a população nos últimos meses, né? Quais as demandas, quais as necessidades. Eu sempre tenho uma agenda com pessoas que vêm me procurar para dizer, olha, eu sei que você é especialista em autismo, né, que você tem um filho com autismo, a gente precisa sim de um centro de atendimento na Zona Sul e na Zona Norte da cidade para atender a quantidade de autismo, mas eu tenho uma criança que tem uma deficiência intelectual, até agora não diagnosticada, é uma deficiência oculta. E eu sofro muito preconceito, porque tem muita dificuldade, tanto na escola, quanto para ser... até porque as deficiências ocultas, ela não está ali, visível. Então, não sabe que é uma deficiência. Então, ninguém me dá o banco no ônibus, porque ele não tem uma deficiência visível. Então, a gente precisa fazer esse trabalho para você ver. É um trabalho... constante de educação social, de sensibilização, de construção. Eu tenho contado com o apoio de OSCs, de trabalhos como Justiça Restaurativa, Núcleo de Diálogos, através das OSCs que nos oferecem, né, esse trabalho de escuta das famílias. O ideal é se ter mesmo cursos de parentalidade na escola, na nossa secretaria, porque os próprios pais das crianças com deficiência não conhecem a deficiência dos seus filhos. Né? Porque quando a gente recebe um filho com deficiência, não vem um manual de instrução. A gente tem que a gente aprende, né? Você vai sabe. aprendendo, isso é verdade. Você recebeu o Bernardo lá e falou, e agora? Agora temos que estudar. Não, e eu confesso que eu soube durante a gestação e eu fiquei preocupado. Eu comecei a ler as informações que tinha na internet e falava, tá aquele desespero. Nossa, mas isso é... Quando ele nasceu,
tudo que eu li, a teoria, na prática, foi tudo muito oposto. Muito diferente. Né? Então, assim, ele é super ativão, bagunceiro, vira e mexe, a escola me liga, a secretaria, para falar, a secretaria da escola liga para falar como ele é arteiro. Então, assim, é uma criança comum, mas é o que você falou. É uma criança, Vem né? aquele desafio, aquele monte de coisa, saber lidar com tudo isso, que é um grande desafio, né? A gente falou de vários temas, mas sempre volta para a informação, de saber informar. E né? a aceitação também, e a aceitação. né? Porque quando a gente pensa na deficiência, quando você recebe um diagnóstico de deficiência do seu filho, de um parente, junto com esse diagnóstico vem uma sentença. Exato. Uma ideia de sentença. Que seu filho não vai... De incapacidade, né? Uma sentença incapacitante daquela pessoa, daquele ser. E aí a gente precisa desconstruir isso. Exato. Pensar, não, meu filho é uma criança. A pessoa com deficiência, ela tem uma personalidade, uma criança ou um adulto, como qualquer outro. Ele pode ser também preconceituoso, ele pode ser... Uma pessoa com deficiência, eu não gosto de romantizar a deficiência. A pessoa com deficiência, ela não é especial porque ela é uma pessoa Sim. com deficiência. Eu sempre digo isso, especial é pastel. Né? Porque não é porque a pessoa tem uma deficiência, ela é especial. Não, ela é uma pessoa. A mãe da criança com deficiência também não é mãezinha, ela é uma mãe. Exato. Né? Porque esses diminutivos, essa coisa, essa romantização, a mãezinha diminuindo. Não, ela é uma mãe que ela vai errar, vai acertar, né? Ela vai se esforçar, Exato. como qualquer outra mãe. O pai também. Né? O pai atípico, ele tem um desafio maior, porque ele tem que se desdobrar para trazer o sustento para casa, dar apoio, suporte nas terapias. E esse pai, ele tem uma questão muito difícil ali de aceitação muitas Sim. vezes, né? Situações internas que ele tem que aceitar. Exato. Mas isso é para todos. Então, a educação, sim, ela é especial, porque ela perpassa todos os segmentos. Educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e faculdade. Então, Sim. a educação especial é um segmento. Agora, a pessoa com deficiência, ela é passível de características e defeitos como qualquer outra. Exato. Ela pode ser misógina, ela pode ser capacitista também, racista, ela pode estar cheia de questões que ela precisa trabalhar com ela mesma. Né? Porque ela é fruto da sociedade que a gente Exato. vive. Teve uma situação, eu gosto sempre de trazer situações reais para fazer um comparativo do nosso dia a dia, né? E nessa situação eu entrei no elevador, uma mãe falou assim, nossa, seu filho é especial? Aí eu devolvi, foi tão espontâneo, eu devolvi, mas o seu também não é especial para você? Exatamente. Todos os filhos são especiais. Exatamente. Né? Então, assim... Ainda mais quando se tem irmãos. Exato. Né? Você tem o Bernardo e tem uma outra tem filha. Tem a Duda, né? E aí, como é que fica? Só o Bernardo é especial, a Duda não? Então, né? assim, independente da deficiência, vamos tirar a deficiência desse contexto, para refletir, olha a expressão, né? Seu filho não é especial, todos os nossos filhos são especiais, as pessoas são especiais pra gente. Né? Então, até a forma de falar, a gente tem que tomar esse cuidado. Né? E vou fazer um recorte agora específico, você citou agora há pouco, sobre educação especial. Né? Uhum. Esse recorte, como você falou, é uma parte do trabalho da secretaria, né? Que é uma secretaria transversal, né? Foi essa expressão que você usou. Então, especificamente sobre educação especial em Osasco. Né? O que a Secretaria Executiva de Pessoa com Deficiência contribui para a Secretaria da Educação, especificamente para a educação especial? Nós temos contribuído porque, assim... Primeiro porque como eu já vim da educação, né, eu tenho conhecimento de causa. Eu já conheço o público-alvo, conheço as famílias e a gente tem uma parceria muito grande. Secretaria da Pessoa com Deficiência e Educação somos parceiras, tanto em promover e trazer capacitação para os professores, parcerias mesmo em relação... acabou de sair um decreto que todo mês as escolas devem promover um café, um diálogo, uma reunião com os pais neurotípicos e também chamar a comunidade neurotípica, os pais das crianças sem deficiência, para conversar. Então, isso agora é uma rede de apoio. Sim. Deve ser entendido como rede de apoio. Isso é uma política pública educacional bastante interessante, que todo mês os pais terão esse acesso, vão receber um psicólogo, um assistente social, um profissional da área da saúde, alguém para trazer conhecimento, para oferecer escuta, para trazer esse diálogo, essa discussão. Então, já não dá mais para a gente ficar sem discutir essa pauta. Todo mês tem que ter uma data lá. Tem que ter uma data específica. E isso é muito bacana. Além disso, a contratação de professores, o professor mediador que a gente tem lá em Osasco, né, que foi um
recebemos premiação o ano passado do professor mediador, porque o professor mediador é o professor de sala regular, professor nível de educação básica, que tem uma formação em educação especial. Ele tem uma pós-graduação ou cursos de pós-graduação que fazem com que ele tenha essa expertise. E aí o que nós oferecemos? Uma carga suplementar. Ele trabalha em sala de aula num determinado horário e no contraturno ele oferece esse atendimento às crianças com deficiência. Legal. Até por conta da pandemia, a gente acabou tendo aquele vale, né, na aprendizagem. Sim. Então, essas crianças que já saíam, já não saem na frente, né, na linha de partida ali, então elas ficaram mais atrasadas e o professor mediador trabalha de maneira pontual na aprendizagem, com foco na aprendizagem dessas crianças. A educação, a proposta da educação, a preocupação da educação é garantir os princípios, né, os princípios básicos da educação especial, que é garantir a matrícula, que é garantir o acesso, porque negar a matrícula é crime. É crime. Então, a gente não pode negar a matrícula e se a escola faz isso, a gente tem que denunciar. Então, nenhuma escola fora da escola, nenhuma criança fora da escola. Então, é garantir o acesso, a permanência dessa criança. Essa criança precisa participar. Precisa estar presente, garantir a participação dela em todos os eventos. Então, a gente teve aí uma realidade dessa no desfile de 7 de setembro. As crianças com deficiência, elas tomaram a avenida. Que legal. Né? Elas participando, é autista, é cadeirante, é cego, é surdo. A gente viu a alegria, né? Eu vi a alegria de uma criança cega que nós acompanhamos na rede. Ele participou ele se sente no 7 de dentro do processo. E nas festas juninas, ele dançou na festa junina, como todos os outros. Por que não? Né? A deficiência não pode limitar ou definir uma pessoa. Né? Não é a deficiência que define uma pessoa. Né? A visão que a gente precisa mudar, que infelizmente no Brasil a gente fala de CID, né? De Código de Identificação da Doença. E quando que nos Estados Unidos, desde 2001, a gente fala de CIF. Já não fala mais de CID, fala de CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade. Exato. A gente tem que estar atento à funcionalidade do sujeito e não à sua deficiência. Deficiente é a sociedade, esse que você falou, vou fazer um link com o assunto. Na plataforma Vínculo, a gente não usa de forma alguma diretamente a deficiência. Sim, eu me lembro. A gente foca nas habilidades e comportamentos. E é curioso, competências, né? Vocês utilizam até o protocolo americano. Exato, a gente usa o protocolo Portage, VBMAP, a gente usa vários protocolos. Mas o curioso disso é que quando eu chego numa escola, quando a gente vai implantar, eu coloco o aluno lá na plataforma, qual que é a deficiência desse aluno? Exatamente. A professora me pergunta. Eu falo, não, vamos fazer o seguinte, olha as habilidades dele, explora os comportamentos, tem sem o viés da deficiência, olha o que é o aluno. Aí eu até brinco com ela, ó, existe uma pessoa antes da deficiência. Exatamente. Olha a pessoa. Depois a gente olha a deficiência. Então na plataforma a gente usa esses dados de deficiência para a equipe gestora, né, para a equipe que administra e precisa desse dado, né, mas no dia a dia a gente tenta fugir ao máximo, porque o professor ele precisa olhar, ou a pessoa que está se relacionando com aquele estudante, ele precisa ter um olhar do estudante. Né? Então a gente sempre prega isso. Então é um trabalho de ficar o tempo todo ensinando, né? E quando falo em ensinar, recentemente eu fui fazer uma análise de estatística sobre o universo de educação e eu vi um dado que me assustou. Né? Hoje, um dado que, se eu não me engano, é do IDEB, 6% dos professores têm formação adequada para lidar com educação especial. Eu imaginei, deve ter sido o indicador do último ano, mas não é. Esse número já vem 5, veio 4, 5, foi crescendo nos últimos 10 anos, mas crescendo bem a passos lentos. Né? Você, como secretária executiva da pessoa com deficiência, que dá apoio para a Secretaria de Educação, como que vocês enxergam isso? O que vocês pensam? Vocês propõem isso para a secretaria? Vocês ficam lá auditando, secretaria, e aí, como que está essa parte de formação? Como que vocês fazem isso? A gente faz um diálogo, né? Na verdade, a gente não fica auditando, até porque a educação recebe um fundo, né? Tem o Fundeb, que é para capacitação de modo geral. Né? E assim, quando a gente pensa que é somente 6%
do professorado ter conhecimento sobre algo tão relevante, aí você vê que é uma questão mesmo de barreira atitudinal também, né? Porque assim, quando a gente fala de capacitação maciça, todo mundo vai fazer o curso, beleza, esse é um papel da educação, da Secretaria de Educação, de promover cursos. Mas quando se pensa na escolha desse professor, quando ele vai fazer essa escolha de maneira independente, talvez ele não escolha essa área, por não se sentir, por insegurança, por não se sentir capacitado, por ter até receio mesmo, né, de trabalhar com a criança com deficiência, porque sabe que a situação do professor em sala, eu preciso defender o professor também. Não é fácil, né? Exato, eu sei que ele é fácil. O professor tem ali 30 alunos, uma sala neurodiversa, né, com deficiência, sem deficiência, questões sociais, né, alta vulnerabilidade social. O professor ele tem que dobrar período para ele ter um salário digno. Sim. Ele não pode trabalhar meio período e o outro meio período pesquisar. E professor é pesquisa, né? A gente precisa de pesquisa. Então, não é fácil ser professor. Cada dia mais difícil. E você, no seu papel como secretária, e junto com a sociedade, a gente tem que, de alguma forma, porque, por um lado, a gente já venceu a barreira. A matrícula não é negada. Sim. Esse aluno entra na escola. E aí a gente vê um outro indicador, que o professor está com 6% de formação, preocupa a gente, porque o aluno está entrando na escola, e os professores estão tendo esses desafios, né, que você acabou de descrever muito bem, né, que o professor está lá, ele faz o máximo. Eu conheço vários professores que acolheram, que às vezes não têm um conhecimento técnico, mas tem a empatia, que a empatia é um fator importantíssimo. Que já é o começo de tudo, né? Exato. Eu defendo uma proposta, um modelo, como acontece na Finlândia. Já falei isso. Já levei isso para Brasília, já passei isso na nossa conferência intermunicipal ano passado com os 13 municípios, que é o modelo da Finlândia de ensino, nada mais é do que assim, a inclusão é para todos? Sim. A escola é para todos? Sim. Só que assim, não dessa forma arbitrária de chegar e colocar o aluno lá e o professor é que tem que dar conta. Sim. Eu penso que tem que ser feito de maneira gradativa para alguns casos. Principalmente as deficiências que são classificadas com níveis, como o TEA. Nível 1, nível 2, nível 3. Então, essa criança, ela precisa de uma adaptação também. Exato. Então, ela precisa ser introduzida em salas especializadas, com professores especialistas, que antigamente a gente chamava de salas especiais, e que hoje a gente chama de sala de transição. Por que de transição? Porque ela não vai ficar ali naquela sala o tempo todo, ela vai transicionar, ela vai sair desse momento primeiro de adaptação, de acolhimento, com um período reduzido, né, com um número menor, um número reduzido de alunos, e aí gradativamente ela vai passando para a sala regular. Exato. Onde ela vai ter ali, onde ela tem no início um grupo menor de coleguinhas trabalhando, com menos expostas a ruídos, as questões sensoriais que a escola é, porque a escola é um mundo, né? Muito barulho, muito cheiro, muitas questões ali que desregulam uma criança atípica. Exato. Então, ela vai se adaptando a essas questões, ao barulho, ao cheiro, a tudo isso, e gradativamente ela vai transicionando para uma sala regular. Sim. Isso acontece também nos Estados Unidos. E eu acredito nesse modelo. Muito bom. Porque o meu filho estudou assim, né? O meu filho ele não se adaptou nível 1 de suporte hoje. Ele era nível 2, ele não se adaptou a uma escola regular, com 30 alunos sentados atrás de com apostila, um sentado atrás do outro, ele não conseguiu dar conta. E eu optei por transferi-lo para uma escola especializada, que são escolas que ainda nós temos, né, no estado de São Paulo, algumas, são poucas, aproximadamente 3.000 alunos, 2.800 alunos com autismo são atendidos por essas escolas ainda, e pagas pelo Estado por conta de uma ACP uma ação civil pública movida em 2001, né, 2001, se não me engano, e meu filho se adaptou muito bem. Então, ele estudava numa escola regular, né, uma escola comum, só que dentro de uma sala especializada. Então, essa sala tinha 6 alunos. E provê os recursos adequados, desenvolve de forma adequada. Essas 6 crianças, esses 6 estudantes tinham PEI. Então, são 6 alunos, 6 plano educacional individualizado. No intervalo, ele interage com toda a escola. Ele tem, na atividade, na educação física, ele interage com todos. Legal. Mas naquele momento de estudo propriamente ali, era um número menor, um número reduzido, e uma professora com curso com especialização. Exato. Então, a gente tem que aproveitar esse professor que tem esse curso para isso,
né? E fomentar que essa capacitação se estenda, se amplie. E é curioso, né? Eu trouxe estatísticas de 6% do professor regente, mas quando a gente olha especificamente para o professor do AE, atendimento educacional individualizado, esse percentual sobe para 97%. Então, o professor que está no AE está se especializando, né? Mas ele fica grande parte professor do regente. Então, esse é um desafio que eu, como pai, eu como plataforma, vocês como autoridades públicas, a gente quer fazer essa diferença para conseguir replicar esse modelo da escola que seu filho estudou de forma mais ampla, né? E sem correr o risco de incorrer na questão de, é segregação. Não, nós não estamos falando de segregar. A gente está falando de uma especialidade. Nós estamos falando de adaptar. Não se faz inclusão sem capacitação e sem adaptação. Exato. Ponto. E assim, quando você fala que o professor do AE, ele se capacita, é falar mais do mesmo, né? Porque o professor do AE, ele já tem a especialização, ele está cada vez mais, ele precisa realmente de mais formação, só que quem precisa, o professor do AE não é o professor, ele não atende especificamente aquele aluno, ele não é o professor regente. Sim. Ele tem um grupo e a proposta do AE é muito diferente. As pessoas não entendem o trabalho do AE. Né? O trabalho do AE, ele trabalha com desenvolvimento de habilidades sociais, conativas, cognitivas, que são pré-requisitos, pré-habilidades e competências para a sala de aula. Exato. Então, a gente vê muito, infelizmente, nas escolas, o professor do AE é o responsável pelo aluno com deficiência. Dessa criança, chama o professor do AE. Peraí, a gente tem que pensar que gerenciamento de crise, manejo de comportamento e o trabalho com a criança com deficiência, todos os professores têm que ter conhecimento. Exato. Né? O aluno é da escola, é da comunidade escolar, é do diretor, é a pessoa da cozinha que trabalha com a merenda, a criança que tem seletividade alimentar. Exato. Todos têm que ter conhecimento. Tem que ter uma parte, né? Exatamente. E para fechar, eu sempre costumo fechar com um quadro de... Não vamos falar de secretaria, vamos falar da Érica. Da Érica como mãe, da Érica como ser humano. Fala um pouquinho de tudo isso, da Érica ativista também, que você foi conquistando os seus espaços pelo ativismo, né? Sim. Fala um pouquinho dessa Érica. Quando eu olho para trás e vejo assim, da onde eu saí, como eu tô hoje, eu fico pensando assim, meu Deus, quanta coisa, né? Dá um livro ou pelo menos 2 aí. Porque eu vim de uma família muito simples, meu pai encanador, minha mãe doméstica. Não tinha perspectiva de estudar, fazer um ensino médio. Meu pai estudou até o 4º ano, minha mãe até a 8ª série. E eu estudei, fiz vestibulinho, estudei numa escola particular por conta do vestibulinho, que antigamente tinha os vestibulinhos. Fui aluna de escola pública, nascida e criada aqui em Osasco, e com famílias de origem nordestina, né? Minha família toda da Bahia. E assim, eu sempre tive muito orgulho de onde eu saí, sempre, de onde eu vim. Eu sempre fui criada com muitos princípios. Princípio ético, princípio religioso. E aí eu fiz a faculdade de pedagogia, sou maquenzista, que me abriu portas. Fiz o antigo magistério, eu digo que eu sou pedagoga raiz, porque quem fez o magistério é raiz. Né? Porque antigamente nós tínhamos o magistério, que isso deu toda a base, fez uma diferença danada na vida das pessoas. Infelizmente, assassinaram o magistério e isso faz uma diferença, né, nos cursos de pedagogia hoje. Eu fiz a pedagogia, depois eu fiz pós-graduação em psicopedagogia. Antes mesmo do meu filho nascer, né, eu comecei a trabalhar na área da inclusão como professora, e após o nascimento do meu filho aos 24 anos, eu já tinha uma pós, que eu me deparei com o autismo, que foi assim, como você falou, eu não esperava, porque o autismo é um diagnóstico clínico, depois, né, só se fechou o diagnóstico aos 3 anos, mas até os 3 anos foi muito difícil, a questão de não falar, não interagir, dos movimentos, dos comportamentos, não fazer contato visual, tudo isso é muito chocante para uma mãe de primeira viagem. E depois do diagnóstico, a bomba do diagnóstico, eu me lembro assim, que quando eu recebi o diagnóstico foi um divisor de água na minha vida. Divisor mesmo, eu me lembro do dia. Quando eu ouvi a primeira vez a palavra autismo, eu custei a acreditar, custei a aceitar, porque a gente tem os períodos, né, as nossas fases aí de negação, de barganha, de raiva, depressão, porque faz parte do quadro também de pais atípicos a depressão, em menor ou maior grau. Então, não foi fácil lidar com isso. Aí, depois o divórcio, que geralmente acompanha aí as famílias atípicas, é uma questão social, mas que é muito presente. E aí, eu entendi que eu não podia ficar me vitimizando. Eu precisava buscar
ajuda para o meu filho. Então, começou ali aquele processo terapêutico, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, físio e tudo o resto. E a questão da escola, tive que mudar de escola, né, da escola regular para a escola especializada. Aí a luta mesmo, a luta de não fazer só por você. Porque Exato. ativismo é isso, ativismo não é a pessoa pensar no próprio umbigo. É ter visão de comunidade, visão coletiva. Vou às ruas, vou à caminhada, vou para a Lesp, vou para Brasília, mas pensando numa sociedade, a gente tem que pensar na humanidade. Exato. Né? É a visão coletiva da deficiência. O que a gente precisa buscar? Precisa buscar isso, a gente não pode buscar com os 2 pés no peito, a gente tem que conversar e dialogar com o governo, com quem está lá, porque a gente não pode culpabilizar as pessoas pela nossa dor. As pessoas podem ter a empatia, Exato. mas as pessoas não sentem o que a gente sente, Exato. porque só sente quem está na pele, né? Questão de pele mesmo, né? Mas é sensibilizar, falar, olha, vocês poderiam pensar nisso, isso vai facilitar muito a vida das famílias. E foi essa minha trajetória. E aí fui fazendo uma pós atrás da outra, eu cheguei a fazer 6 pós-graduação na área, neurociência, transtorno psíquico da infância, me especializei em autismo, até fazer o mestrado em psicologia educacional e política pública, desenvolver projetos, escrever, legislar. Então, assim, o município está bem respaldado, né? Nesse aspecto de pessoas com deficiência, assim, tá com a pessoa certa, que conhece, né? E sabe as dores, né? Melhor do que conhecer é saber a dor, né? Do ponto de vista de preparo, eu sei que eu posso. Eu sei que eu tenho condição de entender, né, e fazer uma política pública. Eu sei como agir. Só que existem outras questões, né? Sim. Todas as outras questões que impedem, muitas vezes, a gente... essa dinâmica mesmo estrutural, né? Exato. Que não é só do município, mas até na esfera federal. Exato. A gente esbarra, por exemplo, quando eu falo no modelo finlandês, de educação, esbarra muito na nossa legislação. Porque a ideia de que a política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva de 2008, ela diz que as crianças têm que estudar na escola regular, preferencialmente na escola regular. E aí você fala assim, tá, mas essas escolas especializadas, elas foram extintas, as escolas especiais. Diminuiu bastante, praticamente extinta, E né? na verdade, nem todas as crianças com deficiência, elas conseguem estar numa escola regular. Sim. Não é que a gente está excluindo, não. É questão de especificidade da deficiência mesmo. Há crianças que elas precisam estar numa sala com um número reduzido de alunos, num espaço menor. E essa iniciativa que você descreveu um pouco antes, dessa transição, né? Você usou, acho que a palavra transição. Sim, sala de transição. Já é uma forma de replicar, né, esses desafios, né? Porque você pega a gente hoje tem a legislação que não tem muita sala especial. Sim. Ou sala especializada. Mas, em compensação, a gente tem ainda o volume aumentando desses alunos que estão lá, eles estão lá. Eles estão. Eles estão. Mas será que eles estão, os direitos deles, Exato. que é o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem, será que estão sendo garantidos? Ou eles só estão integrados? Exato. Integrar é fácil, difícil é incluir. Exatamente, né? Esse é o desafio. Ao longo dos anos da minha vida, eu sou muito grata, né, a Deus, pela minha família, por todo o suporte. Eu me sinto privilegiada em relação a outras mães, que eu sempre tive rede de apoio. Sim. O que a gente não vê hoje. Muitas mães não têm onde deixar seus filhos para fazer uma entrevista. Né? Muitas mães não podem trabalhar, elas têm que sair do mercado de trabalho e é oneroso o tratamento, a gente sabe, nem tudo tem no SUS. E agora a gente tem uma situação também de convênio, porque os convênios também estão se recusando, a gente está... Tá nessa briga, né? O convênio não está oferecendo mais o que é de direito, né? A ANS aí tem recebido milhares de reclamação. Então, a gente vê que é muito difícil para essa família não ter rede de apoio. Eu sempre tive rede de apoio. Isso aí faz diferença. Faz toda a diferença. Então, assim, eu sou uma pessoa muito determinada, muito, como eu posso me classificar, né? Me conhecendo. Eu sou muito determinada, eu sou muito corajosa. Muito corajosa, eu vou para cima. Às vezes as pessoas falam eu sou imbativa ou combativa, mas não, é uma característica até de mãe atípica, né, de lutar para o enfrentamento, porque a gente é voz dos nossos filhos, né? Eu sou uma pessoa muito justa, muito justa. E assim, uma frase que eu gosto muito é que na vida a gente não perde nada, a gente não se perde, a gente ganha ou aprende. Exato, Nelson Mandela. Exatamente. E assim,
A gente está chegando aqui na parte final, né? Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Foi uma discussão muito boa, a gente conseguiu cobrir Sim. todos os aspectos que eu tinha pensado, né, para a gente trazer a informação certa para o pessoal. Então, agradeço muito a sua vinda aqui. E, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem livre aí, sua, né? Fala o que você quiser, pode ser da secretaria, pode ser... Traz um recado para quem está nos assistindo, para a gente finalizar esse podcast. Esse primeiro, tá? Ela foi, só fazer uma observação aqui. Quando eu comecei a montar esse projeto, primeira pessoa que eu pensei, falei, eu vou ligar para a Érica, porque eu sei que ela vai agregar conhecimento, vai trazer informação. Eu liguei para ela, não deixou nem eu terminar de falar por mensagem. Ela falou, topo. Então, ela está aqui hoje, depois que a gente conversou, e a ideia é exatamente isso, trazer esse perfil de pessoas para a gente agregar, trazer a informação correta, ajudar quem precisa, acolher, trazer mensagem de empatia. Então, esse que é o propósito desse podcast. Então, fica à vontade e traz a mensagem para a gente aí. Eu agradeço você pelo convite aí, né? É uma honra participar. Eu sou muito disponível, eu procuro ser disponível para ajudar as pessoas, porque assim, há pouco tempo atrás nós recebemos, né, um mestrando da USP pedindo ajuda para poder fazer pesquisa. Eu sei o quanto é difícil fazer pesquisa de mestrado, né? Porque tem que ir para campo. E aí ele falou, será que eu consigo fazer pesquisa para material na área de astronomia para crianças cegas? Eu achei muito bacana, a gente abriu portas, ele está defendendo agora a dissertação dele. E eu acho que a gente tem que estar sim, o ser humano ele tem que estar mais disponível. Infelizmente, as pessoas têm um não pronto. Eu não consigo, eu não posso ajudar. E esse não pronto é que quebra tudo. Né? As pessoas... Será que a gente não pode ajudar com um pouco que seja? Sim. Né? Se você não tem condição financeira, mas você pode oferecer escuta. Né? Eu vejo muitas pessoas julgando as mães atípicas, as famílias, mas ninguém se oferece para ficar com aquela criança. Exato. Né? A gente tem uma política na Austrália muito bacana, que o governo faz o seguinte, eles fazem treinamento para pessoas que têm interesse em ficar com crianças, principalmente autistas, mas crianças com deficiência, e o Estado, o governo, ele paga uma vez por mês um vale night assim para a família sair. Que legal. Para o casal. Então o casal sai, vai para um teatro, para um jantar, enquanto uma família está cuidando do seu filho. E não é qualquer família, é uma família que passou, que recebe também uma capacitação e ajuda, cria esse vínculo. Sim. Então essa família ela vai saber que todo mês eles têm o direito a um casal ficar junto. Né? E isso evita, a gente sabe que evita lá na frente até o divórcio. Exato. Né? Porque é o momento ali do casal. E isso se perde muitas vezes no relacionamento de pais de crianças com deficiência. Então, eu penso que o que falta mais hoje é humanidade. Humanidade, sensibilização. Eu vejo muito capacitismo, muito preconceito nas altas esferas. E é como você falou, é falta de conhecimento? Mas as pessoas têm que buscar esse conhecimento. Exato, né? Não dá para ficar nessa desculpa, mas ele não sabia. Tá, mas até quando? Até quando nós vamos ver pessoas sendo discriminadas pela sua deficiência? Olha aí a resposta dos Jogos Paralímpicos. Exato. 89 medalhas. Qual é a maior barreira que esses atletas enfrentaram? Será que foi para ir para Paris? Eu acho que a maior barreira é essa atitudinal das pessoas não acreditarem neles. Né? Eles ter que se deslocar para outro país, a barreira da língua, né? O francês, o inglês, a própria equipe, que eles muitas vezes não têm nem bolsa atleta, mas eles foram. Sim. E olha a resposta aí. Né? Eu acho que a gente tem que acreditar. Né, acreditar, ter mais amor, mas conhecimento, ele hoje em dia não tem desculpa também. Conhecimento, ele está aí. A internet tem muita informação. Né? A gente sabe que um Google, você tem informação. Mas conhecimento, não. A gente tem que buscar mais aprofundamento. Exatamente. As pessoas têm uma ideia de que acessar a internet é conhecimento. A gente tem muita informação e muitas informações rasas. A gente tem que se aprofundar. Né? Nada como um bom livro, ler um bom autor, conhecer. Essa é a minha ideia. Eu sempre estou me atualizando, me pesquisando, estudando, adoro. Muito bom. É isso, muito obrigado novamente. Né? Enriquecedor, não tem nem o que falar. Né? A gente vai conseguir trouxe bastante conteúdo para a turma. E é isso aí. Obrigada.